Atenção! Começa agora uma teleaula de teatro do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E o ator também é um fingidor? Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que está sentindo de verdade? Walter, oi. Agora imagina que você está sentindo uma grande dor, uma perda. Queria que você sentisse isso e expressasse essa dor. A palavra ficção quer dizer exatamente isso. Ato de fingir. Será que o teatro é fingimento? Será que o teatro não pode tratar da realidade? Nesta teleaula, vamos aprender um pouco sobre o teatro burguês, o romantismo e o melodrama. Vamos ver também o realismo e o naturalismo no teatro. Vamos tentar entender o impacto das novas tecnologias nos espetáculos teatrais. E, por fim, vamos compreender o teatro como instrumento de crítica da sociedade. E aí, como é que fica o teatro? Ficção ou realidade? Acabei de comentar com a mamãe. Parabéns, tá indo muito Obrigada. bem. Isso aí. Tchau, até a próxima. Ai, tchau. Nossa, dona Leila, quanta amabilidade. Fingimento, tudo fingimento. Ele veio me cumprimentar pela minha administração. Sei. Paulo é o filhinho da mais antiga moradora do prédio. A mãe, Dona Elizabeth, foi síndica do prédio por mais de 40 anos. Na última eleição para síndico, ela quis passar o cargo para o filho, mas... Valeu! E aí, pessoal? Obrigada! Mas a gente não vive numa monarquia, tem que ser no voto. É, foi-se o tempo dos reis e rainhas. Nos séculos XVIII e XIX, a Europa foi varrida por revoluções. Os reis caíram e foram criadas as assembleias. Todos, naquela época, queriam liberdade, igualdade e fraternidade. No teatro, aconteceu a mesma coisa. Foi em meio a essas mudanças que surgiu o teatro romântico. É, mas teatro romântico é um nome que engana. Como assim? As obras dos autores românticos nem sempre vão tratar apenas de histórias de amor ou paixões impossíveis. O centro do teatro romântico é o ser humano. Mas em vez de contar apenas a história de sua vida ou de sua família, esse teatro vai falar da emoção dos personagens. O texto teatral que predominava era o melodrama. Melodrama. Peça demasiado sentimental e romântica, com situações e diálogos turbulentos e pomposos, mas de caracterização escassa e superficial.
As cenas do cinema mudo e de circo-teatro, com representação exagerada, são bons exemplos do estilo melodramático. E muitos filmes de cinema e telenovelas ainda usam e abusam do melodrama. O melodrama é um estilo que se remete à realidade, né? Mas ele pretende usar a realidade, usar os dados da realidade para passar uma mensagem, geralmente uma mensagem moralista, uma mensagem que pretende passar uma lição do que é o bom, do que é o bem, do que é o mal, não é? Por isso até que os personagens são divididos em bons e maus, e eles são muito marcados nessas suas características, não é? O teatro romântico preferiu a ficção, né? Escolher personagens pouco comuns, lugares pouco comuns, não é? Distanciados no tempo e no espaço. Então ele não se preocupava muito com a realidade. Na verdade, havia um conflito com a realidade existente. Por isso que ele procurava fugir dela. Nós precisamos dar um jeito nessa Leila. Mas como, mamãe? Deixa comigo. Voltar para a Suíça, então... Esse tempo todo você esteve na Suíça, não na fazenda em Santa Cruz? Nossa, dona Leila, eu consigo imaginar umas cenas bem melodramáticas baseadas nessa última eleição. Baseada na dona Elizabeth, isso sim, porque a minha plataforma foi muito realista. Muito bem. Chega de falar de melodrama. É hora de falar do realismo e do naturalismo no teatro. O realismo, em vez de falar de paixões, vai falar das realidades burguesas, o casamento, o dinheiro, a moral. Desde a Grécia Antiga, o teatro era frequentado por populares. A partir do século XVIII, isso começou a mudar. Você é burguês? Não. Sim, não, né? Não me considero. Acho que não. Eu sou um burguês, de certa forma. Como eu não estou na classe alta, eu não me considero um burguês. O que é ser um burguês? Não conhece o lado pobre da vida. Pessoas de classe alta, né? Discriminação entre o rico e o pobre. São pessoas que adquirem uma série de bens, compram uma série de bens e têm uma riqueza. Você costuma ir ao teatro? Bastante. Atualmente, muito pouco. Vou ao teatro sempre. Adoro o teatro. A senhora acha que o burguês vai ao teatro? Acho que sim. Ah, com certeza não. Alguns sim, outros não. Você acha que o teatro é feito pro povo ou o teatro é feito pra burguesia? Não, o teatro é feito pro povo, né? Não, eu acho que é pra quem gosta, né? Pra quem tem um interesse em conhecimento cultural. Burguês era quem morava no burgo. Um outro nome para dizer cidade no fim da Idade Média. As cidades cresceram, os burgueses ficaram mais ricos e passaram a dominar a vida política, social e econômica das sociedades europeias. A maior parte do teatro feito hoje no mundo, ele só chega para uma plateia que tenha recursos, para uma plateia privilegiada. Teatro é como a vida. A partir da hora que a vida foi se aburguesando, o teatro foi se aburguesando. O teatro é reflexo da vida, sempre. Depois do realismo, chegou-se ao naturalismo, que passou a falar de pessoas comuns, de operários, que entram em cena pela primeira vez como personagens. Esse teatro exigiu do ator um novo modo de representar, sem exageros e afetações. Uma representação que não fosse diferente da vida real. Gente, eu não vou conseguir gravar. Eu tô muito nervosa, minha mãe não tá bem. Calma. Quer um copo d'água com açúcar? Não, gente, não grava não, por favor. Você acreditou que ela tava mal mesmo? Você só acreditou porque eu fiz uma interpretação naturalista imitando a vida real. A conquista do naturalismo influenciou não só o teatro, como comerciais, filmes, telenovelas. O naturalismo está por toda parte. O russo Konstantin Stanislavski é um dos responsáveis por essa conquista. Ele foi ator e um dos criadores da função de diretor. E elaborou um sistema que iria revolucionar a interpretação. Todo esse sistema de segurança que está aí, o portão eletrônico na garagem, o novo sistema de interfone, as luzes dos corredores com sensores fotoelétricos, toda essa tecnologia foi instalada na minha gestão. Antigamente, a iluminação era feita com vela. Exatamente, a iluminação era vela?
Tá certo que a administração da dona Elizabeth não era aquelas coisas, mas o prédio tinha eletricidade. Eu sei, dona Leila. Eu estou falando do teatro de antigamente. A iluminação era a vela. A tecnologia da luz influiu na mudança da estética do teatro. Os cenários, os figurinos, a maquiagem foram se transformando para obter um melhor efeito dessa iluminação. Junto com as conquistas de qualidade técnica, o teatro foi desenvolvendo seu lado comercial. Começaram a surgir as primeiras companhias particulares. Os Estados Unidos começaram a contratar grandes atores europeus. Grandes teatros começaram a ser construídos e grandes espetáculos a ser produzidos. O teatro virou show business. A importância da iluminação está ligada diretamente ao sentido incrível da visão, né? Então, como as imagens ultimamente têm tido uma importância muito grande, o que se vê é importante, né? Um sentido para o qual os criadores têm que dar atenção, né? E o que se vê é o que a luz revela, né? Vamos pensar um pouco. Vale a pena fazer um resumo dessa evolução tecnológica do teatro. Aí está. No começo, era uma grande arena aberta. Com o tempo, vieram as salas fechadas, iluminadas a vela. Depois, a iluminação a gás e a luz elétrica. Até chegar ao teatro dos nossos dias, com palcos giratórios, elevadores, mesas de luz e som, computadores. Ufa! Teatro também é inovação. Na Grécia e na Idade Média, era um ritual sagrado. Na Roma Antiga e Renascença, diversão e entretenimento. A partir do realismo e naturalismo, o teatro se transformou de forma mais acentuada em um instrumento de discussão e crítica da realidade. O faz de conta do teatro, que imitava a vida real, não impediu o surgimento de um teatro com cenários abstratos ou conceituais, sem a preocupação de reproduzir a realidade. A relação do teatro com a política ganha força com o alemão Bertolt Brecht, um dos maiores dramaturgos do século XX. Para ele, o espetáculo não deve envolver emocionalmente o público, para que o espectador possa pensar no que vê de forma crítica. Bertolt Brecht é um poeta alemão que ajudou o teatro do século XX a repensar sua função, a pensar a possibilidade de uma representação crítica da vida. E o Brecht percebeu uma coisa, que não basta você escolher assuntos interessantes da realidade, assuntos que normalmente não aparecem na indústria cultural. É importante também descobrir uma forma crítica de representar esses assuntos. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Teatro, ficção ou realidade? A partir desta pergunta, vimos na teleaula de hoje como foi o teatro romântico com seu estilo melodramático. Aprendemos um pouco sobre o realismo e o naturalismo no teatro. Compreendemos o impacto da tecnologia nos espetáculos teatrais. E vimos o teatro como um instrumento de crítica à sociedade. Isso, dona Elizabeth. Um momento, por favor. Oi, dona Elizabeth. Pois não? Eu também admiro muito a senhora. Isso me lembra a pergunta da teleaula. Teatro, ficção ou realidade? Agora é com você. Bons estudos. Aqui é ficção pura. Tome.